Olá amigos, minha saudação especial para você. Vamos estudar a lição número 13, a lição que vai finalizar o trimestre que iniciou com o tema Como Fazer Amigos para Deus, o trimestre que nos levou a muitas reflexões a respeito de como podemos transmitir a palavra de Deus, o Evangelho, o plano da salvação, o poder que transforma vidas. Tudo isso foi mencionado dentro da lição do trimestre. E agora chegamos à última lição do trimestre com o título Um Passo de Fé. Obviamente que para todos nós que aprendemos, nós ficamos abençoados com o que nós aprendemos. O conhecimento não ocupa espaço, pelo contrário, só soma dentro do nosso ser, a nossa personalidade. J. Blanchard, um pensador cristão, disse as seguintes palavras: quando Jesus veio à Terra, não foi sua divindade que ele colocou de lado, mas sua glória para salvar o ser humano. Essa semana vamos falar sobre isso, sobre um passo de fé. O passo de fé que Jesus deu para vir salvar o ser humano. Não foi um passo fácil, foi um sacrifício muito grande. Foi o extremo do sacrifício para um Deus que deixou a sua glória para se tornar ser humano e salvar o ser humano. Por isso, a lição dessa semana será importante e prática também, porque nós aprenderemos como nos envolver no trabalho de forma humilde. Há um pensamento que diz o seguinte: todo homem quis ser rei, todo rei quis ser Deus. Somente Deus quis ser homem e salvar o ser humano. O verso áureo da semana está em Filipenses 2, de 5 a 7. O apóstolo Paulo diz: meus irmãos, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Um sacrifício grandioso, um sacrifício inimaginável de alguém que poderia se contaminar no mundo contaminado pelo pecado. Hoje nós estamos no meio de uma pandemia e os cuidados assim são imperiosos. Nós temos que sair com máscara, não podemos ficar em aglomerações, temos que manter uma distância das pessoas. Tudo isso para evitar que nós fiquemos contaminados. De repente uma pessoa que não tem sintomas, mas tem o vírus, pode passar para aquele que está na frente, aquele que está do lado. Então é preciso ter os cuidados. Jesus veio ao mundo contaminado pelo vírus do pecado. Um vírus que, quando a pessoa nasce, já está contaminado com ele, já tem as inclinações do pecado. Por isso que, nesta lição, nós vamos aprender que o Senhor Jesus Cristo, ele teve um sentimento, assim, de extrema solidariedade com o ser humano. Quando ele veio a este mundo contaminado pelo pecado, ele veio com uma missão: salvar o ser humano que estava contaminado pelo pecado. Mas Jesus corria o risco de ser contaminado. Existe um texto que diz assim que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Lá nas ilhas Molokai, um homem chamado Damian, foi depois chamado de Pai Damian, por causa do amor que ele tinha e sentia pelas pessoas. Pai Damian chegou nas ilhas Molokai e viu com tristeza que os guardas sanitários chegavam de casa em casa com uma prancheta e dizia o nome da pessoa que estava com lepra. Retirava a pessoa à força dentro de casa e colocava em cima de um caminhão. E levava aquelas pessoas para um reservado, um leprosário nas ilhas Molokai. Isso cortou o coração do senhor Damian. Ele era um cristão e ele disse: eu vou visitar o leprosário. Quando ele chegou lá, ele ficou entristecido com a condição ou as condições sub-humanas que as pessoas eram tratadas. Ele disse: não acredito. E as pessoas sem esperança, não existia remédio, nenhum tipo de vacina. As pessoas morrendo à míngua, morrendo assim, se deteriorando, apodrecendo em vida. Senhor Damian disse: eu vou para dentro do leprosário. Despediu-se da família e foi morar dentro do leprosário. Pregou para milhares de pessoas dentro daquele leprosário, cuidou daqueles que estavam fracos, alimentou aqueles que não podiam mais se alimentar, enterrou os mortos, ajudou os familiares daqueles novos que chegavam. Gente, olha, um homem que tinha um coração abençoado, um coração de Cristo. Esse homem foi chamado depois de Pai Damian, pelo esforço dele. 12 anos depois de cuidar do leproso, ele foi detectado com lepra também. Ele disse: não tem problema, eu estou aqui para servir. Se o meu Jesus veio do céu para salvar o ser humano, quem sou eu para dar valor a uma vida lá fora, quando eu posso estar aqui dentro ajudando as pessoas? Minha missão é aqui. E esse homem, gente, ainda viveu mais 10 anos com lepra, ajudando as pessoas dentro do leprosário. Jesus Cristo veio a este mundo com o risco de ser contaminado, mas ele sabia que podia confiar na força do Pai e na força do Espírito Santo. Ele não ficou de longe para nos salvar, pelo contrário, ele veio, ele desceu, ele abordou o mundo sinistrado
E no meio do mundo, ele tocou em pessoas, ajudou aqueles que precisavam ser limpos e salvos e restaurados. Jesus Cristo foi o grande herói do universo ao fazer a obra que ele fez. Quando houve um surto de febre amarela no planeta, milhões morreram de febre amarela. Não existia vacina, não existia os laboratórios que nós temos hoje, que com facilidade pegam fragmentos de um vírus, coisa espetacular, pegam um fragmento de um vírus, examinam no microscópio, fazem as mutações, injetam uma coisa, injetam outra, vêm as reações, uma coisa fantástica para chegar numa vacina. Já temos prenúncios de uma vacina 6, 7 meses depois da primeira contaminação. Isso, gente, é um avanço tecnológico da medicina. No tempo da febre amarela não existia isso. Então, um navio que estava indo para a França foi detectado que 8 marinheiros estavam contaminados e mais 5 pessoas também dos passageiros. Eles foram separados, colocados em um barquinho e colocados numa ilha perto de onde o navio estava atracado. Um outro navio veio, trouxe um médico. O médico desceu num barco e se aproximou da ilha onde estavam as pessoas com febre amarela. E com um binóculo potente, ele examinou as pessoas e deu o diagnóstico: vocês estão com febre amarela. Qual é o remédio? Não tem remédio. Vocês estão entregues à própria sorte. O médico sequer teve o trabalho de descer naquela ilha com medo de ser contaminado. Que diferença para o Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens foram deixados à míngua, foi mandado um carregamento de comida, mas sem nenhum tipo de tratamento, sem cuidados, morreram todos assim com muita rapidez. Senhores, diferença para o Senhor Jesus Cristo, que abordou o mundo que estava contaminado pelo pecado, não se esquivou de ninguém, tocava nos leprosos, tocava nos cegos, tocava nas pessoas com hemorragia, tocava nos mortos para ressuscitá-los. Quando na lei judaica tudo isso era proibido, tocar no leproso era uma imundícia, a pessoa tinha que ficar separada da sociedade, tocar no morto significava também imundícia. Jesus Cristo não queria saber de nada dessas tradições humanas, ele abordava a doença de frente, tirava o sofrimento, limpava as pessoas do desespero, ajudava aqueles que precisavam de ajuda, prometia para as pessoas uma vida nova e com sua morte e ressurreição ele trouxe a esperança da vida eterna. Que herói foi o Senhor Jesus Cristo. Ciência do Bom Viver, na página 17, Ellen White diz o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar todas as necessidades humanas. Ele veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era a sua missão, restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. E ele disse: os meus servos vão ter a mesma experiência que eu tive, e os mesmos encargos. Por isso, ao avaliarmos o sacrifício de Jesus por nós, temos que ter um sentimento de gratidão, um sentimento grandioso. O Dr. Alfredo Torres era professor de oratória, e ao estar um dia pregando em Santos, numa das igrejas, ele contou a história de uma pessoa que viu um navio afundando, e essa pessoa nadou e salvou 24 pessoas. E quando ele estava contando essa história na igreja, no culto, um homem levantou a mão e disse: pastor, dá licença, eu fui o homem que salvou as 24 pessoas. O pastor Torres disse: puxa, que beleza, eu estou contando a história e o herói está aqui, vem à frente, por favor. Aquele homem foi à frente e o pastor disse: olha, me diga uma coisa, dessa experiência que o senhor salvou 24 pessoas, o que mais marcou o senhor? Ele disse: pastor, o que mais marcou a minha vida foi que das 24 pessoas que eu salvei, já está fazendo isso 15 anos, nenhuma delas nunca me escreveu uma carta, nunca me deu um telefonema, nunca passou uma mensagem de gratidão. Eu salvei 24 pessoas e nenhuma delas me agradeceu por isso nos anos que se seguiram. Senhores, meus queridos, quando avaliamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, temos que ter um sentimento de gratidão, porque Ele tomou o nosso lugar na cruz e nos salvou da morte eterna. O castigo que era nosso, Ele sofreu em nosso lugar. O grande pregador Moody, ao estar passando por um cemitério, ouviu choros, um choro assim abundante, e ele olhou, lá estava um homem debruçado sobre uma sepultura, chorando muito. O pregador Moody se aproximou e disse: me perdoe, o senhor tem algum parente morto aqui? Vejo que o senhor está chorando muito. Eu sou pastor evangélico, se eu puder dar uma palavra de conforto para o senhor. Quem está enterrado? É sua mãe, seu pai, um irmão seu, sua esposa? O homem disse: não, é o meu vizinho. Seu vizinho? Eu fui convocado para a guerra. Como eu tinha mulher e filho pequeno, meu vizinho sabia disso, e ele se ofereceu para ir no meu lugar, como voluntário. Ele foi, mas acabou sendo ferido e acabou morrendo.
eu o enterrei aqui. E por isso que eu estou chorando, porque ele morreu em meu lugar. E chorava e dava socos assim no chão, ele morreu em meu lugar. O grande pregador Moody disse: meu amigo, permita confortar o seu coração. Houve alguém que morreu em seu lugar também, há muitos anos atrás. Ele falou de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. E quando terminou a sua explicação, ali estava uma nova pessoa salva em Jesus, acreditando, crendo no poder da salvação através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Conscientes disso, nosso trabalho hoje, mesmo com sacrifício, é nos unirmos a Jesus no esforço de alcançarmos pessoas que necessitam da salvação em Cristo. Isso é um passo de fé. Não é fácil, mas nós temos que fazer. Muitas vezes nós precisamos, assim, desdobrar o nosso tempo para ajudarmos pessoas que necessitam de salvação. Muitos estão em desespero. Eu me lembro que conheci Conchita, uma escritora portuguesa, mas trabalhou comigo como secretária da diretoria de uma empresa que eu trabalhei, e ela escreveu um livro, Cristãos Descrucificai. E ela dizia para mim: Giba, eu tenho um carinho muito grande pelo ser humano, porque Jesus foi muito bondoso comigo, e contava a história dela, de como Jesus a salvou de uma situação, de uma vida desregrada, e a transformou para a glória dele. E ela disse: eu trabalho no Centro de Valorização da Vida, e de noite eu sou voluntária, eu recebo telefonemas e ajudo pessoas. E numa dessas situações, um rapaz me ligou de madrugada, estava na Avenida Duque de Caxias, no centro de São Paulo, e estava dizendo: eu vou me matar, a vida perdeu o sentido para mim. E eu disse para ele: não se mate. E onde tu estás? Estou aqui na Avenida Duque de Caxias com a Rio Branco. Eu corri para lá, peguei um táxi. Ele estava sentado na calçada. Ele disse: me assentei com ele. Eram 11 horas da noite. Ficamos até 4 horas da manhã conversando. E quando eu terminei, esse moço era uma pessoa crendo no Senhor Jesus Cristo. Eu disse: louvado seja Deus, Conchita. Ela disse: essa é a missão do cristão. O cristão tem que se doar para salvar outras pessoas. Foi o grande passo de fé do Senhor Jesus Cristo. Foi vir ao mundo para salvar o ser humano. O livro Desejados das Nações, na página 131, ele diz que quando os salvos chegarem no céu e eles examinarem o que Cristo fez por eles, vão ficar tão felizes pelo grande sacrifício que vão pegar suas coroas, depositar aos pés de Cristo e vão dizer: digno é o Cordeiro de receber todo louvor. Vão reconhecer o sacrifício feito. Deus abençoe, que um dia estejamos entre essa multidão que vai dizer: digno é o Cordeiro. Vamos estudar a lição dessa semana e com certeza será uma bênção para a nossa vida. Obrigado pelo estudo de hoje e por sua atenção. Amém. Obrigado.